Em 1632, na Itália, o físico Galileu Galilei desenvolveu um princípio que abordava algumas coisas que ainda não tinham sido pensadas. Galileu sugeriu que todas as leis da física eram as mesmas independentemente do estádio de movimento de um corpo, desde que sua velocidade não mudasse. Por exemplo, se você lançar uma pedra para cima em um carro que está em uma velocidade constante, ou seja, não variando, ela cairá exatamente igual a uma pedra que você joga para cima sentado no seu sofá. Essa ideia ficou conhecida como o princípio da relatividade. Saudações astronômicas, prezados terráqueos! Meu nome é Thiago, sou estudante de Física na UFSCar e esse é o primeiro vídeo da mais nova, extraordinária e fenomenal série Relativizando, no qual falaremos tudo sobre a famosa teoria da relatividade de Einstein. Mas muito antes de Einstein existir, em meados do século 17, o princípio da relatividade, já conhecido por Galileu, foi descrito por Isaac Newton como: os movimentos relativos dos corpos contidos em um dado espaço são os mesmos, esteja aquele espaço em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. De uma forma mais simples, todos os experimentos físicos têm que ser iguais em um sistema de referência inercial, ou seja, com velocidade constante ou igual a zero. Mas temos um problema. Esse princípio não parece valer para a força eletromagnética. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos introduzir o conceito das chamadas transformações de Galileu. Para tentar simplificar essa ideia, imagine que você está andando com seu carro em uma rodovia a 100 km por hora. O carro que está andando à sua frente está andando ligeiramente mais rápido do que você, digamos a 110 km por hora, e na mesma direção. Porém, do seu ponto de vista, parece que ele está se movendo a 10 km por hora. Porque como vocês estão viajando na mesma direção, as velocidades se subtraem. Agora, imagine que há um carro vindo na direção contrária, do outro lado da pista, cerca de 90 km por hora. Mas agora, do seu ponto de vista, parece que ele está se movendo a uma velocidade de 190 km por hora. Porque como não se bastasse você estar se movendo a 100 km por hora na direção dele, ele está se movendo em uma direção de 90 km por hora em sua direção. Ou seja, as velocidades parecem se somar e, de fato, vocês se aproximaram em uma velocidade maior, diferentemente do carro que está na sua frente. E essa soma e subtração de velocidades que ocorre entre os referenciais ficou conhecido como transformação de Galileu, em que o tempo é absoluto e igual para todos. Agora, indo pelo eletromagnetismo, os estudos do matemático britânico James Maxwell, as famosas equações de Maxwell, descrevia o comportamento de ondas eletromagnéticas com exatidão e conseguia achar o valor da velocidade dessas ondas. Maxwell percebeu então que esse valor, vamos chamar ele de C, coincidia com o valor da velocidade da luz, conhecida na época, e com isso surgiu a ideia de que a luz era uma onda eletromagnética. Porém, segundo essas equações, o valor de C era algo constante, ou seja, não mudava, e isso ia contra as transformações de Galileu. E para tentar exemplificar isso, vamos imaginar o seguinte problema. Imagine que você está em uma gigantesca pista de racha, com anos-luz de comprimento, e imagine que eu tenho uma lanterna potente o bastante para iluminar toda a pista. Agora eu ligo essa lanterna na marca de largada da pista e ela ilumina até a linha de chegada. Você embarca numa espaçonave que viaja a uma velocidade igual à metade da velocidade da luz. Lembre-se que a luz da lanterna viaja na velocidade da luz, ou seja, 299.792.458 metros por segundo, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então você dá a partida e faz com que a nave atinja sua velocidade máxima. Nesse momento, você decide medir qual é a velocidade da luz emitida pela lanterna e percebe que, segundo as transformações de Galileu, ela é igual à metade da velocidade da luz. Você decide então dar a volta e retornar para a marca de largada. Enquanto você retorna, você decide medir novamente a velocidade da luz da lanterna, mas dessa vez viajando contra ela. E nesse momento você percebe que, novamente, segundo as transformações de Galileu, a velocidade da luz da lanterna é de 1,5 vezes a velocidade da luz, assim como o carro vindo na sua direção na pista contrária. Portanto, segundo as transformações de Galileu, a velocidade da luz não seria constante e dependia do referencial. Porém, segundo as equações do eletromagnetismo, o valor da velocidade de propagação da onda eletromagnética é constante e igual a C, o que nos leva a dois diferentes cenários.
Primeiro, a teoria eletromagnética estaria errada. Logo, as equações de Maxwell estariam incorretas e seriam preciso abandoná-las. Segundo, as transformações de Galileu e o princípio da relatividade, que consideravam o tempo e espaço absolutos, estariam incorretos e precisavam ser reformulados. O caminho escolhido foi: preferiu-se inicialmente acreditar que as equações de Maxwell eram válidas num referencial privilegiado chamado éter. A ideia do éter já era uma ideia antiga. O físico Descartes foi o primeiro a introduzir esse conceito, imaginando que o éter seria um meio que explicaria as interações entre corpos que não estão em contato entre si. Essa hipótese consistia em ser um fluido onde as ondas eletromagnéticas se propagariam e teriam propriedades mecânicas, como densidade e elasticidade, semelhante à água ou ar que respiramos. Ela deveria ser a mais suave das substâncias para que a matéria que se movesse nela fosse constante, sem nenhuma força de resistência ou de atrito. Afinal, nosso planeta Terra se move em torno do Sol sem sofrer nenhuma desaceleração em sua órbita. Mas em contrapartida, tal como as ondas mecânicas, quanto maior a velocidade de propagação num meio, maior deve ser a força restauradora. Ou seja, se a luz passasse pelo éter e, como nós sabemos, ela é muito rápida, a força restauradora não teria que ser muito intensa quando esse meio fosse perturbado? Isso soa um pouco contraditório, não? Mas os cientistas acreditavam que a velocidade da luz obtida por Maxwell deveria ser a velocidade da luz medida em relação ao éter. Isso porque, se levarmos em conta esse referencial privilegiado, as equações de Maxwell estariam de acordo com o princípio da relatividade. Uma série de experimentos tentou provar a existência do éter, e o mais cuidadoso e preciso desses experimentos foi realizado por Albert Michelson e Edward Morley, na Case School of Applied Science, em Cleveland, Ohio, em 1887. Eles compararam a velocidade da luz em dois feixes perpendiculares entre si. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo e orbita o Sol, o dispositivo se move através do éter com velocidade e direções variadas. No entanto, Michelson e Morley não encontraram diferenças diárias ou anuais entre os dois feixes de luz. Era como se a luz viajasse sempre na mesma velocidade em relação ao observador, não importando em que velocidade ou direção ele estivesse se movendo. Anos mais tarde, influenciada por esse resultado, iria surgir uma teoria que revolucionaria todo o conceito do universo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo.